Graça e paz, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma mensagem da Palavra de Deus. Esse é o canal Musical do Rei. Curta, se inscreva e compartilhe. Comente também os nossos vídeos, para que o YouTube possa indicar esse vídeo, essa mensagem para mais pessoas. A Bíblia fala sobre a santificação. Mateus capítulo 5, verso 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O Senhor Jesus Cristo pede para que os seus filhos na terra sejam perfeitos. Como perfeito é o vosso Pai que está lá no céu. Cristo não está dizendo para nós sermos perfeitos como Deus, porque ninguém pode se comparar com Deus. Cristo está dizendo para nós sermos perfeitos aqui na terra, na nossa condição, assim como o Pai é perfeito lá na condição dele como Deus. Nós aqui podemos alcançar também essa perfeição. O próprio Cristo está dizendo. Se não fosse possível, ele não diria isso para nós. Mas como nós devemos fazer para ser perfeito, exatamente como Cristo está pedindo para nós? Nós temos que ter uma vida em comunhão. Nós temos que ter uma vida particular com Jesus Cristo. Nós temos que estar sempre diante dele, nos alimentando da sua palavra, porque na palavra de Deus vai indicar tudo que nós devemos fazer. É um caráter que nós vamos adquirir. No Evangelho de João, lá diz o seguinte: santificai-o na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que nos santifica. Esse é o texto, João 17:17. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. É nela que nós vamos nos santificar, obedecendo a palavra de Deus. Judas capítulo 1, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Aquele que é poderoso, Jesus Cristo, ele vai nos guardar de tropeçar. Nós temos que confiar em Jesus, entregar as nossas vidas nas mãos dele e o mais ele fará, nos apresentando irrepreensíveis, com alegria, perante o Senhor, para que ele possa trabalhar nas nossas vidas. Nós mesmos, sozinhos, o ser humano sozinho, não tem capacidade de alcançar essa perfeição. Não tem capacidade de cumprir a palavra de Deus. Mas é por intermédio de Jesus Cristo que nós vamos alcançar. É por intermédio dele que nós vamos conseguir a vitória. Não esqueçamos disso. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Nós temos a promessa da vida eterna, uma promessa de uma vida nova. Essa vida nova é quando nós abandonamos aquela vida antiga, os velhos costumes, e passamos a ser novas criaturas, com o Espírito de Cristo trabalhando na nossa vida, para nós podermos obedecer a palavra dele como Cristo pede. A divindade de Cristo tem que estar junto com a nossa humanidade, para que possamos alcançar essa perfeição. João capítulo 8, verso 10 e verso 11. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais.
Os fariseus trouxeram essa mulher que foi pega em adultério. Eles queriam pegar Jesus. Eles fizeram errado, porque na lei o marido é que tinha que dar queixa da mulher que foi pega em adultério. Mas tudo bem, eles queriam tentar pegar Jesus para ver se Jesus ia se contradizer, mas não. Jesus usou misericórdia. Ele disse para aquela mulher que nenhum dos seus acusadores estavam ali para lhe acusar, e nem Cristo ia acusá-la também. E Cristo disse para ela: vai-te e não peques mais. Cristo ia dar uma ordem dessa se fosse tão impossível para o homem deixar de pecar? Se Cristo falou isso para esta mulher, é porque nós temos condições de alcançar a perfeição, de não pecar mais. Com o Espírito dele, o próprio Jesus Cristo, ele vai capacitar todos nós a deixarmos de pecar, a ser santificados na palavra de Deus. O Senhor disse que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Jesus Cristo é que nos fortalece. 1 Coríntios 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que o possais suportar. Meus queridos irmãos, o Senhor não vai nos deixar sozinhos. Vamos passar por dificuldades, problemas, aflições, mas o Senhor vai estar conosco. Ele está apenas nos moldando, nos fortalecendo com as provas, para que nós possamos passar e ganhar a vitória. Cristo vai dar vitória para todos nós. Ele é fiel, Deus é fiel, e não vai deixar nenhum dos seus filhos perecer. Vem a tentação, mas vem também o escape, para que possais suportar. No livro Maravilhosa Graça, na página 293, a vida cristã é uma constante marcha avante. Jesus coloca-se como refinador e purificador de seu povo, e quando sua imagem estiver perfeitamente refletida neles, eles estarão perfeitos e santos e preparados para a transladação. Que maravilha, meus irmãos! Quando o nosso caráter estiver já mudado, transformado completamente, é sinal de que Cristo vai estar habitando completamente em nós. E nós vamos estar preparados, santificados, para poder irmos para a glória. A santificação não é hora de um momento, uma hora ou um dia. É um contínuo crescimento na graça. Não sabemos um dia qual será a nossa luta no dia seguinte. Satanás vive e está ativo, e precisamos cada dia chamar fervorosamente a Deus por auxílio e força para resistir-lhe. Enquanto Satanás reinar, teremos de subjugar o próprio eu. Teremos assaltos a vencer, e não há lugar de parada, nenhum ponto a que possamos chegar e dizer que atingimos plenamente. Em Testemunhos Seletos, volume 5, página 139, insinuando em nosso meio, mediante os que fazem profissão de nossa fé, os maiores pecados são introduzidos através dos que professam ser santificados e alegam não poder mais pecar. Entretanto, muitos dessa classe pecam diariamente e são corruptos de coração e vida. São presunçosos e justos aos próprios olhos, fazendo sua própria norma de justiça e deixando por completo de satisfazer a norma bíblica. Não obstante suas altas pretensões, são estranhos ao concerto da promessa. Olhando para o alto, na página 25, a santificação deve vir mediante a verdade, unidade com Cristo. Este é o propósito de Deus para nós. Por sua santificação e unidade, os cristãos devem dar evidência ao mundo
de que uma obra perfeita foi realizada por eles, em e mediante Cristo. Assim devem dar testemunho de que Deus enviou seu Filho para salvar pecadores. Não permitireis que Cristo leve avante essa obra de santificação em vossos corações? Podeis todos ser completos nele. Tendes a garantia de que, mediante a santificação da verdade, podeis ser perfeitos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 ao 5, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, verso 1. Temos que nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Como diz lá em Tessalonicense, abandonando as paixões, abandonando os desejos da carne, tendo agora uma vida diferente. Em Review and Herald, de 25 de janeiro de 1881, esta é a verdadeira santificação. Não é mera teoria ou emoção, ou uma fórmula de palavras, mas um vivo e ativo princípio que penetra na vida cotidiana. Requer que nossos hábitos de comer, beber, vestir sejam de modo que facultem a preservação da saúde física, mental, moral, a fim de que possamos apresentar ao Senhor nosso corpo, não como oferta corrompida por hábitos errados, mas sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O grande conflito, na página 469, diz: a verdadeira santificação é doutrina bíblica. O apóstolo Paulo, em carta à igreja de Tessalônica, declara: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e roga: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 3, 5, verso 23. A Bíblia ensina claramente o que é a santificação e como deve ser alcançada. Efésios 5, versos 25 até 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É o desejo do Senhor para a igreja. Ele morreu, se sacrificou para poder santificar a igreja na terra. Minha consagração hoje, na página 249. Aí está a santificação bíblica. Não é apenas uma simples exibição ou obra exterior. É a santificação recebida por intermédio da verdade. É a verdade recebida no coração e praticamente vivida. Nós temos que receber a palavra de Deus e temos que viver também a palavra de Deus. 1 João 2, verso 6. Aquele que diz que está nele, em Cristo, também deve andar como ele, como Cristo andou. Se nós estamos em Cristo, devemos andar como ele andou. João 13, verso 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também.
Salmos 119, verso 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A justiça de Deus está também relacionada com a lei, assim como está relacionada também com Jesus Cristo. Jesus Cristo é tanto a lei quanto o Evangelho. O grande conflito, na página 469, pela palavra e Espírito de Deus se revelam aos homens os grandes princípios de justiça incorporados em sua lei. E desde que a lei de Deus é santa, justa e boa, e cópia da perfeição divina, segue-se que o caráter formado pela obediência àquela lei será santo. Pela palavra e Espírito de Deus se revelam aos homens os grandes princípios de justiça incorporados em sua lei. João 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Como maior exemplo para nós, Cristo esteve sempre obedecendo os mandamentos do Pai, e ele estava no amor dele, e pede para nós andarmos também obedecendo os seus mandamentos, para podermos ter o amor de Cristo em nossas vidas. João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Se nós também fizermos o que agrada a Cristo, Ele nunca vai nos deixar só. Ele sempre vai estar do nosso lado para nos ajudar, para nós não podermos tropeçar. Grande conflito, página 469. Os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a Ele. Pela graça de Deus, devem formar caráter em harmonia com os princípios de sua santa lei. Isto é santificação bíblica. Esta obra unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito de Deus habitando em nós. É muito importante. Se nós não colocarmos Cristo na frente, se nós não deixar Cristo trabalhar na nossa vida, nós não vamos cumprir a palavra. Cristo tem que estar sempre no comando das nossas vidas. Minha consagração hoje, na página 249. Todo cristão fervoroso progredirá diariamente na vida divina. À medida que avançar em direção à perfeição, ele experimentará uma conversão a Deus cada dia. E esta conversão não se completará até que atinja a perfeição do caráter cristão, um completo preparo para o toque final da imortalidade. Levítico 20, verso 7 e verso 8. Portanto, santificai-os e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos, e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Se nós não botar a nossa confiança em Deus, nós não vamos cumprir sua palavra, nós não vamos chegar à santificação. A nossa força é pequena, nós não temos capacidade. Por isso que Cristo veio e morreu por nós, para poder nos dar o poder do alto céu, para andarmos segundo a sua vontade. Adão e Eva ousaram transgredir as ordens do Senhor, e o terrível resultado de seu pecado deveria constituir uma advertência para nós, a fim de não seguirmos seu exemplo de desobediência. Não existe genuína santificação, a não ser pela obediência à verdade. Quando diz, lá em João 17, 17, santificai na verdade, a tua palavra é verdade. Se nós não obedecer essa verdade, essa palavra, como vamos nos santificar? É obedecendo a palavra de Deus que nós vamos alcançar essa perfeição cristã. Não é algo que nós vamos estar nos gloriando, nos policiando, a ponto de dizer, hoje eu já não pequei, ontem já não pequei. Não é assim, irmãos, é uma coisa natural. Deus vai nos conceder essa transformação a cada dia. Outras pessoas, elas vão ver essa transformação em nós.
Aqueles que amam a Deus de todo o coração também hão de amar a todos os seus mandamentos. O coração santificado anda em harmonia com os preceitos da lei de Deus, porque eles são santos, justos e bons. Santificação, página 67. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, como diz em Salmo 19, verso 7. Mediante a obediência vem a santificação do corpo, alma e espírito. Esta santificação é um processo progressivo e uma subida de um nível de perfeição para outro. Minha consagração hoje na página 249. Por meio de Jesus, os decaídos filhos de Adão se tornaram filhos de Deus. Assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Hebreus 2, verso 11. A vida cristã deve ser de fé, vitória e alegria em Deus. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em João 17, verso 18 e verso 19. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Cristo fez tudo por nós. Cristo se santificou para que nós possamos nos santificar nele. Como ele foi perfeito, obediente a tudo, ele hoje pode também conceder essa vitória para cada um de nós. Cristo declarou que se santificou a si mesmo para que nós pudéssemos ser santificados. Ele tomou sobre si a nossa natureza e se tornou um modelo impecável para os homens. Não cometeu nenhum engano, para que nós também nos tornássemos vitoriosos a fim de, como vencedores, entrarmos em seu reino. Glória a Deus. Minha consagração hoje, página 252. A graça de Cristo deve realizar uma maravilhosa transformação na vida e no caráter daquele que a recebe. E se formos verdadeiramente discípulos de Cristo, o mundo verá que o poder divino fez alguma coisa por nós. Pois, embora estejamos no mundo, não somos daqui. Review and Herald, 2 de julho de 1889. Em Filipenses 2, verso 13, Filipenses 2, verso 12 e o verso 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Para isso, nós temos que entregar nossa vida nas mãos de Cristo, para que Ele possa realizar a boa vontade em nós.